Nos próximos minutos eu vou te provar uma coisa. A sua falta de foco pode não ser falta de disciplina, pode ser esgotamento. E antes desse vídeo acabar, você vai fazer um exercício simples de 2 minutos para descobrir o que realmente está pesando na sua mente. O que é seu, o que é do ambiente e o que pode esperar. Porque talvez você esteja tentando vencer no foco quando primeiro precisava sair do modo sobrevivência. Você não está sem foco porque é fraco. Talvez você esteja sem foco porque sua mente passou tempo demais tentando sobreviver. Sobreviver, essa é a palavra. Porque quando a mente entra em modo de sobrevivência, ela não organiza, ela reage, ela não cria, ela se defende, ela não pensa com clareza, ela procura ameaça. E quando tudo parece ameaça, até uma tarefa simples começa a parecer pesada demais. Nos últimos anos, muita gente começou a se culpar por procrastinar, por esquecer coisas simples, por perder energia no meio do dia, por travar diante de tarefas pequenas, por sentir ansiedade antes mesmo de começar a trabalhar. E a conclusão quase sempre é a mesma. Eu sou o problema, eu sou fraco, eu não tenho disciplina, eu não dou conta. Mas talvez exista uma pergunta mais honesta. E se o problema não for só você? E se o problema for o excesso de cobrança, o excesso de tarefas, o excesso de mensagens, o excesso de culpa, o excesso de tentar dar conta de tudo sem ter espaço para respirar? Em 2026, o Brasil começou a olhar com mais seriedade para uma discussão que muita gente vinha ignorando: a saúde mental no trabalho. Não como luxo, não como frescura, não como desculpa, mas como parte real da segurança e da saúde ocupacional. A nova abordagem da NR1 passa a tratar fatores de risco psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Isso envolve sobrecarga, pressão excessiva, assédio, falta de suporte, conflitos e organização inadequada do trabalho. Percebe o tamanho disso? Aquilo que muita gente chamava de mimimi, agora começa a ser tratado como risco real. Porque um ambiente pode adoecer, uma rotina pode adoecer, uma cobrança constante pode adoecer. E quando a mente adoece, uma das primeiras coisas que desaparece é o foco. Não porque você não quer, não porque você não tenta, mas porque a sua energia mental começa a ser usada para aguentar e não para construir. Imagina uma pessoa acordando já cansada. Antes mesmo de levantar, ela pega o celular. Tem mensagem do trabalho, tem tarefa atrasada, tem cobrança, tem boleto, tem culpa. Ela abre o computador tentando resolver tudo. Mas antes de começar, já sente o peito apertar. A mente pula de uma coisa para outra. Ela tenta focar. Não consegue. Respira. Tenta de novo. Não consegue. E aí vem aquela frase silenciosa. Aquela frase que ninguém escuta, mas que machuca por dentro. Eu não presto. Eu não dou conta. Eu sou o problema. Mas será que essa pessoa não presta? Ou será que ela está no limite há tempo demais? Será que é falta de caráter ou excesso de carga? Será que é preguiça ou esgotamento? Foco não nasce da violência contra si mesmo. Foco precisa de segurança interna, precisa de pausa, precisa de clareza, precisa de direção. Sem isso, o foco vira cobrança. E cobrança demais vira paralisia. Quando o cérebro sente ameaça o tempo inteiro, ele muda de prioridade. Ele para de perguntar como eu faço melhor e começa a perguntar como eu sobrevivo a isso. Essa mudança parece pequena, mas ela muda tudo, porque uma mente tentando sobreviver não consegue organizar a vida com leveza. Ela tenta apagar incêndios, ela tenta evitar erro, ela tenta não desabar. É por isso que você pode sentar para fazer uma tarefa simples e mesmo assim travar. A tarefa não está sozinha. Junto com ela vem medo, culpa, comparação, ansiedade, expectativa e a sensação de que você já deveria ter resolvido tudo. Tem uma frase que talvez você precise ouvir hoje. Às vezes o que você chama de preguiça é o seu corpo tentando impedir um colapso. Escuta isso com calma. O seu corpo pode estar tentando te proteger. E isso não significa abandonar suas responsabilidades. Significa parar de confundir responsabilidade com autodestruição. Uma coisa é cumprir o que precisa ser feito. Outra coisa é se quebrar por dentro para provar valor. Persistência é importante. Mas persistência sem consciência vira teimosia contra o próprio corpo. Foco é importante, mas foco sem descanso vira prisão. Produtividade é importante, mas produtividade sem saúde vira adoecimento. O ciclo costuma começar pequeno. Primeiro vem o excesso de demanda, depois vem a falta de pausa, depois vem a culpa por não dar conta. Então você tenta compensar
trabalhando mais. Só que quanto mais você força, menos energia sobra. Quanto menos energia sobra, mais você erra. Quanto mais você erra, mais você se cobra. E quanto mais você se cobra, mais a ansiedade aparece. No final, você olha para tudo isso e chama de falta de disciplina. Mas talvez não seja falta de disciplina. Talvez seja excesso de peso mental. Peso demais, por tempo demais, sem pausa suficiente. E aqui entra uma ferramenta que pode ajudar muito quando usada do jeito certo. A inteligência artificial. Não para fazer você produzir como uma máquina, mas para ajudar você a organizar o caos. Porque às vezes a mente está tão cansada que ela não precisa de mais cobrança. Ela precisa de tradução. Precisa que alguém pegue aquele monte de pensamentos soltos e transforme em próximos passos possíveis. Você pode abrir o ChatGPT e pedir algo simples. Organize minhas tarefas de hoje em 3 grupos. Urgente, importante e descartável. Depois me diga qual é a primeira ação mínima que eu consigo fazer em 2 minutos. Percebe? Você não está pedindo para a inteligência artificial viver por você. Você está pedindo ajuda para enxergar e para uma mente esgotada, enxergar o próximo passo. Já muda tudo. Agora vem o exercício que eu prometi no começo. Pega papel, bloco de notas ou abre o ChatGPT. Escreve tudo que está pesando na sua cabeça. Sem organizar, sem julgar, sem tentar parecer forte. Apenas coloca para fora. Tudo. As tarefas, os medos, as cobranças, as pendências, aquilo que você está evitando, aquilo que você nem sabe por onde começar. Depois separa em 3 colunas. O que é meu? O que é do ambiente? O que pode esperar? Parece simples. Mas essa separação devolve clareza. Porque quando você separa o peso, você para de carregar tudo como se fosse culpa sua. Nem tudo é falta de vontade, nem tudo é fraqueza, nem tudo é responsabilidade sua sozinho. Você não precisa se abandonar para parecer produtivo. Você não precisa quebrar para provar valor. Você não precisa transformar sua mente em uma máquina. Você é uma pessoa e pessoas precisam de pausa. Você precisa de clareza, precisa de pausa, precisa de ambiente, precisa de direção. E talvez hoje a sua tarefa mais importante não seja produzir mais. Talvez seja voltar para você, voltar para o corpo, voltar para a respiração, voltar para o próximo passo, não para resolver a vida inteira agora, apenas para sair do modo sobrevivência e começar a recuperar a presença. Eu sou o Edward, este é o Neurodivergente com IA, e se esse vídeo fez sentido para você, segue o canal. Aqui a gente fala sobre foco, inteligência artificial, saúde mental e novas possibilidades para quem está tentando viver melhor sem se destruir no caminho.